dia, time! Bom dia, vamos acordar, porque o sol não espera. Bom dia a todas, todos e todes. Chegamos aqui, quarta-feira de manhã, pra gente trocar a nossa ideia, nosso café matinal e refletir sobre o que tá acontecendo na economia. Então, se você viu o bafafá dessa semana, as grandes emoções que rolaram essa semana, pegue seu café e bora trocar uma ideia. Chegou aqui no Front News pra gente dar um zap nas notícias, meia hora, jogo rápido. Vamos dar uma volta nas notícias de economia, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, certo? Fiquem à vontade para mandar pautas, notícias que vocês encontraram e não entenderam direito. Esse espaço é o espaço para a gente destrinchar tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, ficar na mesma página, antenado, certo? Bom, gente, o assunto dessa semana foi a queda da bolsa, né? Eu vou até pegar um gráfico aqui, ver se eu consigo projetar para vocês, porque o babado foi fortíssimo, gente. O que acontece? A economia, né, e sobretudo esse mercado que a gente chama de renda variável, o nome é renda variável por um motivo, porque varia. E varia de acordo com o que, Gabriela? Varia de acordo com tudo, porque é um mercado que está tanto relacionado com o desempenho das empresas, o quanto que a empresa consegue ser lucrativa, quanto ela consegue rodar e ser bem sucedida, mas o desempenho das ações na bolsa também está relacionado com uma ideia de expectativas de mercado. As expectativas do mercado, elas existem em torno de várias coisas. Existe uma expectativa em torno de qual vai ser o crescimento do PIB, existe uma expectativa em torno de qual vai ser a inflação no final do ano. Então, o que acontece? Essas expectativas do mercado estão sendo frustradas pelo Paulo Guedes. E, gente, eu tô rindo porque, assim, era óbvio que isso ia acontecer. Mas o Paulo Guedes, ele tem muita moral com os caras do mercado. Os caras do mercado acreditam que ele é o Batman do mercado financeiro e que ele vai resolver toda essa história dos gastos públicos. Lembrem-se que a gente aprovou o teto de gastos. O que é o teto de gastos? Ele limita o quanto que o Estado brasileiro pode gastar. E esse teto de gastos, gente, ele tá complicando a vida de todo mundo, assim, sabe? Porque essa coisa da responsabilidade fiscal foi uma coisa que cobraram da Dilma, foi por causa dessa coisa de gastos que os caras tiraram a Dilma. Mas eles colocaram uma coleira no Estado que eles mesmos não estão conseguindo administrar. E por que isso? Porque o teto de gastos, ele foi um consenso estabelecido, mas que não faz sentido. Por que não faz sentido, gente? Porque num momento de crise, o Estado precisa gastar mais, não tem conversa. Isso aí é Keynes, e o Keynes falou isso tem décadas. Quando você tem crise, você precisa aumentar o gasto do governo. O governo precisa investir em várias coisas de infraestrutura para tentar retomar a roda da economia. Então, Paulo Guedes quer gastar, ele está querendo mexer no Bolsa Família e aumentar o número de pessoas que vão ter acesso ao Bolsa Família, ao mesmo tempo que o bonito precisa respeitar o teto de gastos. Então, nesse momento, gente, Paulo Guedes está lascado. E eu quero mostrar para vocês, gente. Olha esse gráfico. Dia 28 de julho, a bolsa estava 126 mil pontos. No último dia 18, ela bateu 116 mil pontos. E agora ela está se recuperando. Pontos, gente, é como que você mede a linha do gráfico da bolsa para você entender se está subindo ou descendo. Então, o fato é que o mercado se cansou dessas falas do Paulo Guedes. A última dele, que foi assim, a gota d'água, foi quando ele inventou que quer parcelar os precatórios.
O que é precatório? Precatório são dívidas públicas que já foram chanceladas na justiça, então não tem que voltar atrás. É tipo uma dívida que o juiz falou, olha, o governo do Brasil tem que pagar tantos bilhões para o Rio de Janeiro, tem que pagar tantos bilhões para São Paulo, tem que pagar tantos bilhões para Bahia. Então, são dívidas que já é isso, não tem o que fazer. E aí, é uma dívida bem relevante, só que o Paulo Guedes, ele tá querendo parcelar a dívida. Olha só que bonita. Então, assim, o que a Dilma fez, não pode. O que a Dilma fez é uma coisa, gente, que muita gente faz, que é você pagar o boleto com dinheiro e depois que entra o dinheiro do outro boleto, você paga outro boleto. Isso é uma coisa que todo mundo faz no orçamento doméstico. Mas agora, o que o bonito tá querendo fazer? Parcelar as dívidas, deixar as dívidas rolando. Isso significa, gente, varrer a areia da praia, porque ele tá tentando jogar o problema para as próximas gestões, para os próximos ministros da economia. Ele não quer que a bomba relógio do teto de gastos estoure dentro do colo dele, entendeu? Só que aí, gente, o mercado tem uma hora que as pessoas percebem que é uma cilada, né? Então, assim, o Paulo Guedes, ele não tá conseguindo cumprir com as promessas deles, as reformas que ele quer fazer. A reforma tributária não é uma coisa para fazer em 2 meses, não, gente. Precisamos mudar o imposto de renda no Brasil? Precisamos mudar o imposto de renda no Brasil. Mas a gente não vai fazer isso em 2 meses. É uma discussão de pelo menos 1 ano. Se o Bonito queria fazer reforma tributária, não é agora que ele tem que estar falando disso, entendeu? Então, gente, precisamos estar muito atentas, porque os caras estão fazendo um monte de mudança no Congresso, mudando lei trabalhista, mudando lei disso, mudando lei de aquilo. E isso tudo vai impactar a nossa vida muito no longo prazo. Então, não deixem de acompanhar essas notícias. Eu sei que é chato, a gente já tá de saco cheio, mas a política, ela interfere diária e concretamente na economia. Então, a gente precisa acompanhar um se a gente quer entender o outro. Firmeza? Mandem pautas, questões que vocês querem que eu comente, que aconteceram aí ao longo dessa semana. Esse momento é nosso, gente, pra gente avançar. Um outro assunto que é uma pauta muito importante desses momentos, que a gente encontrou aqui nas nossas pesquisas, é sobre o ajuste da energia. Gente, a energia elétrica está subindo. Então, bora colocar no planejamento de médio prazo, investir em energia solar, porque tá cada vez mais difícil no Brasil viver com a energia elétrica que a gente tem, assim. Como eu resolveria isso? Eu faria um investimento massivo em fontes de energia limpa e renovável, que é a energia solar e a energia eólica. O Brasil tem um potencial gigantesco para produzir esse tipo de energia, mas os caras estão tudo... Aí o que eles preferem? Eles preferem energia hidrelétrica, que é para eles acabarem com as nossas fontes de água também. E a energia termoelétrica, que é uma energia caríssima, caríssima. E por isso também o preço está aumentando, tá bom? Então, gente, eles estão prevendo que a energia a conta de luz vai aumentar cerca de 7,15%. Atenção, sua conta de luz vai aumentar em média, né? Desde janeiro já aumentou 7,15%. Mas eles estão achando que no ano que vem pode aumentar 16%, assim. Então, temos um descontrole nesse campo da energia elétrica. Não nos esqueçamos que o Brasil vivia problemas sistêmicos absurdos de energia elétrica. Quem lembra dos apagões do final dos anos 90? Gente, eu fico pensando às vezes na minha infância, por que era tudo tão escuro, né? Eu lembro de muita vela, muita coisa escura, mano, por causa dos apagões. Não tinha energia elétrica. E aí, o que acontece? Pra resolver esse BO, o que os caras estão fazendo? Aumentando o preço. Entendeu? Que é para as pessoas não ter condições mesmo. Então, aqui tá falando que as pessoas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná já tiveram um aumento de 11% na conta de luz.
Então, gente, muita atenção, tirar equipamentos que você não tá utilizando da tomada, porque mesmo na tomada eles gastam, aquela luzinha vermelha deles gasta. E precisamos entender essa parada aí e cobrar as pessoas, entendeu? Porque os caras estão fazendo é empurrar pra nós o aumento dos custos, tá ligado? É que nem a Petrobras, mano. Precisamos falar sobre o aumento da gasolina, gente. Por que a gasolina tá aumentando? É por causa dos impostos? Não. Se a gente for olhar, não tem mudanças significativas no aumento dos impostos. O que acontece, gente, é a política de preços da Petrobras. Nossa, como assim, Gabi? Lá atrás, muito tempo atrás, foi decidido que a Petrobras ela ia precificar os combustíveis internos com base no preço do mercado internacional. Olha só que coisa bonita. Olha só que coisa maravilhosa. Então a gasolina aqui, ela vai variar de acordo com o preço do mercado internacional. É isso que o neoliberalismo faz, viu, gente? Loucuras. Loucuras, distorções absurdas. Porque assim, qual é o sentido de você ter internamente a mesma política de preços do mundo? O mundo é o mundo, nosso país é nosso país. Então, o que deveria acontecer é que os caras deveriam ter feito uma política de preços para o Brasil. A gente produz etanol pra caramba, não dá pro preço do álcool subir desse jeito porque tá subindo o petróleo no Oriente Médio, na China, não dá. Não dá. Então, assim, é possível fazer uma política onde os preços internos dos combustíveis têm um preço diferenciado. Isso é plenamente possível de fazer, gente, mas falta vontade política. Essa vontade política, ela ainda não existe. Então, esse é um ponto muito central dessa discussão toda. Esse aumento de preços que a gente está vivendo é por uma questão de gestão. E eu não diria nem incompetência, sabe? Porque é um projeto intencional. Eles realmente acham que privatizar tudo é a resposta para tudo. E aí os caras querem fazer o quê? Mexer nos Correios, que são uma empresa lucrativa, uma empresa estratégica. Os caras querem mexer nos Correios. Então, sabe assim, quando você tem uma casa que precisa de reforma e aí você fica fazendo gato nela? Sabe? Ah, eu vou botar um band-aid aqui, vou botar um prego aqui. Cada prego que você faz no lugar errado, você abre um novo problema. É isso que a equipe econômica que está na gestão desse país está fazendo nesse momento. É muito, 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 muito triste. Inclusive, essa semana eu estava vendo uma entrevista do fundador do CIE, que é uma agência de emprego de jovens, e assim, essa reforma trabalhista, ela quer acabar com a juventude. Ela quer criar uma massa de pessoas desprovidas de qualquer direito e trabalhando, tipo, para além do limite humano. É absolutamente absurdo o que está acontecendo. Certo, gente? Mandem perguntas, tem caixinha de perguntas aqui do lado. Mandem perguntas que vocês queiram que eu responda. Mandem dúvidas e conversem comigo aqui no chat, certo? Bora trocar essa ideia que o bonde não para. Falei da energia elétrica, falei da gasolina, falei do Paulo Guedes. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Rian Angel falou assim: fala, bom dia, qual a sua opinião e ponto de vista sobre a privatização da Petrobras? Gente, essa privatização ela já rolou em partes, assim. Hoje a Petrobras ela tem uma parte do capital dela aberto em bolsa. Então, a Petrobras ela já tem um regime misto de uma parte ser do mercado, uma parte aí o governo ter influência. Eu acho que os programas de privatizações, eles geralmente são muito ruins, porque eles entregam o ouro da riqueza nacional para a iniciativa privada. E essa coisa de que o serviço melhora quando você privatiza, gente, é uma falácia.
É uma mentira. Olha a telefonia que a gente tem nesse país. Sabe? Os caras falaram, ah, privatiza que melhora. A gente não tem uma telefonia tão melhor assim depois da privatização. Então, o que acontece? O Paulo Guedes, ele faz parte de uma escola que chama Escola de Chicago, né? Só que assim, o Paulo Guedes deve ter estudado na Escola de Chicago na década de 80, 70, 80. E os caras da Escola de Chicago já mudaram de pensamento, eles já perceberam que eles estavam errados nas ideias deles, entendeu? Só que o Paulo Guedes não se atualizou, gente. Ele precisava fazer uma reciclagem na Escola de Chicago, porque os caras da Escola de Chicago não estão mais com essa agenda de querer privatizar tudo para resolver tudo, certo? Então, é sobre a gente conseguir administrar melhor os recursos. O Brasil não é um país pobre, nós não somos um país pobre, nós somos um país extremamente desigual e muito mal administrado. Essas são as questões. Isso significa que a gente deve falar, ai, não quero saber de política, pior do que tá não fica? Pior do que tá fica muito, fofa. 10 anos atrás você tava comendo picanha e agora, para comer um bife de frango já é uma luta. Então, assim, pior do que tá fica sim e fica muito, gente. Os processos inflacionários, que é esse processo dos preços subirem, é uma coisa que não está sob controle no Brasil, porque quando você aumenta, por exemplo, a energia elétrica, como a gente acabou de comentar, você aumenta o preço de tudo. Tudo. O aumento da energia elétrica vai reverberar num aumento de praticamente tudo dentro da economia. Então, é importante a gente entender que, ó, se tá aumentando a energia elétrica agora, se prepara, fofa. Se prepara, porque final do ano as coisas vão aumentar de preço, certo? Não é futurologia, gente, é economia e é lógica das ciências econômicas. Quando você tem aumento da gasolina e da luz, você vai ter aumento nas outras coisas. Comida, serviço, tudo que usa energia elétrica e tudo que precisa de combustível para ser transportado, vai ter aumento de preços, certo? Então, é muito sério isso aqui que a gente está falando e é uma forma de aprender a ler os cenários da economia. Beleza? Então, assim, sobre a Petrobras, assim, é isso. Esse preço descontrolado é o mercado ditando o que a Petrobras tem que fazer. Aí é isso, vai ficar aumentando. Por quê? Porque aumentou. Cara, aumentou porque não tem uma política adequada para isso, né? A Cris Gomes fez uma pergunta aqui. Você acha que podemos passar pela mesma coisa que o Collor fez com o nosso dinheiro? Olha só, gente, o que o Collor fez? O Collor fez um confisco da poupança. Confiscar a poupança é mais fácil do que dar calote em algumas dívidas, tá bom? Então, eu não acho que isso vai acontecer, ou que isso esteja prestes a acontecer, mas eu acho também que não dá pra você, fofinha, deixar seu dinheiro somente na poupança, certo? Sua reserva de emergência precisa estar pelo menos em 2 lugares, cara. Não dá pra você deixar todo o dinheiro da sua reserva de emergência, todo o investimento da sua vida na poupança, certo? As pessoas ficam, ai, mas eu tenho medo de investir. A poupança já foi confiscada, certo? Você tem investimentos que não tem esse histórico. Então, vamos acordar, galera. Vamos acordar. Quarta-feira, vamos acordar e vamos ter uma atenção com os investimentos, certo? Vamos ter uma atenção com os investimentos. Não dá pra deixar todos os ovos no mesmo cesto, tá bom? E esse governo é kamikaze, assim. Então, muitas coisas imprevisíveis podem acontecer. A gente precisa ter essa atenção, certo? A Jaciara falou assim, nem precisa chegar no final do ano. Sim, os preços estão aumentando e eles vão continuar aumentando, gente. Se os preços continuarem aumentando, a tendência é que a taxa Selic também continue aumentando, tá bom? Eu explico essa relação dentro do curso da No Front, tem um módulo onde eu explico o que é esse negócio de política monetária.
E aí eu explico essa relação entre a taxa de juros e a inflação, que é o aumento de preço das coisas, tá bom? A Lili de Sequeira tá assistindo a aula aqui do intervalo. Que maravilha, viu, Lili? Fico muito feliz e saudade de você. O Rian Rangel falou assim: o governo privatiza e dá margem para a formação de oligopólios, que nem aconteceu nas telefonias. É triste não saber fazer gestão de recursos públicos nem privatizações. Quem irá nos defender? Quem vai nos defender são políticos mais qualificados que a gente votar no ano que vem, entendeu? Então, faça a lição de casa de ver quem você votou na eleição passada, o que essas pessoas estão fazendo, porque, gente, dentro do sistema político não existe presidente só não, tá bom? Existem deputados estaduais, deputados federais, existe uma galera aí que a gente tem que monitorar. Então, muita atenção e acompanhamento com essa galera, certo? Podóloga Natália Rô falou que no Front News tá demais, gratidão, a gente tá construindo esse espaço aí, fazendo testes, então todo o feedback do que vocês estão achando desse espaço é muito bem-vindo, tá bom? Patrícia Maria perguntou assim: pensando na política econômica entre o Lula e o Ciro, quem tem a melhor proposta para diminuir a crise? Olha, acho que são projetos econômicos que ainda precisam de mais detalhamento, né? A gente precisa de mais informação. Então, eu não vou responder essa pergunta agora. Ano que vem a gente conversa mais sobre isso, assim. Não vou falar de eleições esse ano, porque ano que vem já vai ser uma chatice, já vai ser muito importante a gente estar olhando para isso com mais atenção. Então, esse ano, o foco é a gente entender o governo que a gente tem e o que está acontecendo de instabilidade. Certo, gente? Ela perguntou também se já tem data para outro curso. O outro curso, ele vai aparecer data em breve. Ainda não temos, mas teremos. Acompanham aqui. Inclusive, gente, quando acabar essa live, quero pedir para vocês irem nos comentários, dar um like, compartilha, salva, porque os algoritmos tá difícil, mas a gente é o quê? Brasileiro, não existe nunca. Essa live, gente, ela vai ficar salva só por 24 horas, tá bom? Então, quem viu, quem viu quer rever, assista um pouquinho, e aí depois essa live, ela vai ficar exclusiva só para as pessoas de uma novidade aí que eu vou contar para vocês, tá bom? Então, gente, a gente tá falando aí da maior aumento de preços para agosto dos últimos 19 anos. A gente está vivendo um maior aumento de preços para agosto em 19 anos. Muita atenção, gente. É o momento de acompanhar as contas ali. Agora hoje é dia 25. Bora fazer o planejamento financeiro do próximo mês. Então, você vai olhar o quê? Você vai entender como é que foi o seu mês de agosto e planejar setembro. Essa é uma tarefa para todo mundo que tá aqui nessa aula, no Front News, tá bom? Bora entender como é que foi o seu mês de agosto e entender como é que você vai organizar seu dinheiro para setembro. Define seu salário mínimo necessário e organiza suas contas para o próximo mês, porque se depender do Paulo Guedes, você está lascada, certo? Também vai ter pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial. Então, quem está recebendo auxílio emergencial, corre lá que tá rolando a quinta parcela. E bora fazer isso, certo? Preta Poli falou: bom dia, Preta, gratidão por partilhar muitas coisas importantes para nós. Tamo junto, certo? Mandem perguntas, questões, angústias, sugestões. Tamo junto, gente. Toda quarta-feira, 10 horas, eu vou entrar aqui pra gente trocar uma ideia rápida. VaptVupt, porque a gente tá no começo da semana e o bonde não para, não é mesmo? E eu espero que no Front News, essa edição, tenha ajudado vocês a entender um pouco mais o que tá rolando no Brasil, certo? Temos mais dúvidas, angústias, questões, comentários? Não deixe de comentar e escrever aí, que a gente vai avançar. Mas olha, gente, o que fizeram de você, meu querido Brasil? Porque realmente os caras estão conseguindo complicar, cara.
estão conseguindo dificultar. É muito louco pensar que, tipo, em 2006 o Brasil tava entre as 10 economias do mundo, sabe? Tipo, o Brasil era destaque no mundo todo. E aí pra você ver como em questão de pouco tempo tudo muda, tudo muda. Tudo pode mudar, entendeu? E é por isso que a gente tem que se organizar financeiramente, construir essa autonomia econômica, tá ligado? Se você não construir sua segurança econômica, não tem governo que vai fazer isso por você, cara. Então é muito importante a gente ter esse olhar. Certo, gente? Tô dando uma zapiada aqui pra ver se nesse período aqui a gente tem alguma notícia urgente, bombástica pra comentar. E é isso. Tamo junto. Ó, tá acontecendo aqui tudo. Inflação, inflação, inflação. A questão da crise hídrica, né? Que é o que a gente já comentou aqui hoje. É isso, gente. O Brasil tá lascado e muito lascado por conta aí das escolhas que foram feitas. Não é incompetência, não. Foram escolhas racionais, projetos de países fracassados que estão no poder. O que a gente faz com isso? A gente se informa, a gente se conscientiza, a gente abre nossa mente e a gente conta com a No Front como esse espaço para multiplicar esse conhecimento, certo? Gratidão a todo mundo que me acompanhou até aqui. O No Front News de hoje fica por aqui e eu vejo vocês na quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã. Já ativa aí o despertador, bota na sua agenda que a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira para discutir sobre as notícias do Brasil e do mundo. E se ao longo desse tempo você vê alguma coisa que você quer entender melhor, manda pra gente no inbox, manda pra gente o link, comenta na publicação, que a gente vai fazer de tudo para poder chegar junto e a gente entender esse universo da economia, se organizar financeiramente, se organizar em segurança. Certo, gente? Gratidão a todo mundo que assistiu até aqui. Essa live vai ficar salva somente por 24 horas. Então, mandem para todo mundo que precisa se informar, fazer esse giro de notícias e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço.